O tema do sermão que eu quero compartilhar nesta noite é a importância do crer. Vamos repetir todos juntos? A importância do crer. Isso, então eu quero falar hoje sobre a importância do crer. Após este sermão, você possa fazer uma avaliação em você mesmo para saber se você crê ou se você acredita. Evangelho de João, capítulo 3, no verso 16, diz assim: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo, o que diz aí? Isso, para que todo aquele que crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Neste versículo aqui, entre o amor de Deus e entre o não perecer e ter uma vida eterna, está a palavra crer, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Então, entre o amor de Deus e o perecer e o ter a vida eterna, está aqui o crer. No Evangelho de João, capítulo 5, no verso 24, Jesus diz assim: quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna e não será condenado, mas já passou da morte para a vida. Neste versículo aqui, entre o ouvir a palavra de Jesus e ter a vida eterna, encontramos novamente no meio esta palavra crer. No Evangelho de João, capítulo 1, no verso 12, João diz assim: a todos quanto o receberam, a saber, aos que creem no seu nome, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Então, entre o receber a Jesus e o ter o direito de ser filho de Deus, aparece a palavra crer. Depois, em Marcos capítulo 16, no verso 16, Jesus diz assim: quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. Então nós podemos observar aqui que a palavra crer nesse versículo vem antes de ser batizado, porque ele diz: quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. Esses versículos que nós lemos aqui, todos eles encontramos a palavra crer, o verbo crer, e que Jesus e o autor do Evangelho, ele deu a ênfase na palavra crer. E hoje eu quero falar sobre a importância do crer. Mas primeiro nós precisamos saber que existe uma diferença entre crer e acreditar. Nós precisamos saber que o crer é diferente de acreditar. Diga assim: crer é diferente de acreditar. Em nossa cultura, em uma análise assim semântica, crer e acreditar são sinônimos e parecem ser a mesma coisa, mas não são. Na nossa linguística, na nossa cultura, o crer e o acreditar parece que são iguais, parece que são sinônimos, mas não são. São totalmente diferentes, porque no campo da exegese bíblica, o verbo crer, ele aparece na Bíblia 92 vezes. E o verbo, e a palavra acreditar, ele aparece 10 vezes. Então vejamos a diferença entre crer e acreditar no grego. A palavra crer no grego é pisteuo, e tem o sentido de aceitar como verdade. Significa confiar plenamente. É ter certeza e convicção de que algo que se espera e daquilo que não se vê. O verbo crer no grego, ele transmite a ideia de ser persuadido a viver a verdade de maneira indiscutível. É compreender sem ter nenhuma dúvida. É exercer a fé em obediência. Crer na Bíblia está relacionado à fé que salva. Crer na Bíblia está relacionado à fé que transforma, que liberta, que nos conecta a Deus, a Jesus, levando-nos a ter um relacionamento de intimidade, comunhão e obediência. Esta é a palavra
crer no grego. Agora, a palavra acreditar no grego é pistevo, que significa ser otimista em relação a algo ou alguém. É dar um voto de confiança, é dar crédito na boa intenção de alguém. Então nós podemos observar que no grego é completamente diferente a palavra crer da palavra acreditar. É a primeira verdade que aprendemos aí sobre a importância do crer, é que crer produz fé. O acreditar gera crença. Diga assim: o crer produz fé. O acreditar gera crença. Vira para a pessoa do teu lado e fala assim: o crer produz fé. Isso. O acreditar gera crença. Deu para entender aí? Fé e crença também parecem ser iguais, mas não são. A fé é fruto do ouvir a palavra de Deus e crer, enquanto que a crença, ela vem do acreditar em algo que não tem fundamento nas verdades bíblicas, na palavra de Deus. Então vou repetir mais uma vez. Fé, ela vem pelo crer na palavra de Deus. A crença, ela vem do acreditar em algo que não tem base na palavra de Deus. Um exemplo: acreditar em ET, extraterrestre, é uma crença. Acreditar em horóscopo não é fé, é crença. Dar 3 pulinhos para São Longuinho não é fé, é crença. Deixar a Bíblia aberta no Salmos 91 para proteger a sua casa é crença, não tem nada a ver com fé. E preste bem atenção: o crer leva a pessoa a permanecer firme nas verdades ensinadas por Jesus, enquanto que o acreditar pode levar a duvidar, a questionar, a rejeitar, a desacreditar naquilo que Jesus ensinou na sua palavra. Então existe a diferença de crer e acreditar. E eu quero que após esse sermão você possa sair daqui dizendo: qual é isso que está dentro da minha vida, no meu coração? Eu creio ou eu acredito? Se eu creio, eu tenho que ter uma fé viva. Se eu acredito, é uma crença. O acreditar me leva, diante de certas situações, a ficar desacreditado. Mas o crer diante de certas situações difíceis me leva a permanecer firme. Abra lá em Hebreus capítulo 11, no verso 6. Hebreus 11, 6, diz assim: ora, sem fé é impossível, o quê? Agradar a Deus. Porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus, o que diz aí? Creia que Ele existe e que é galardoador dos que o buscam. Então o que nós podemos aprender? Que fé é resultado do crer. Diga assim: fé é resultado do crer. Crença é resultado, diga aí, crença é resultado de acreditar. Quanto mais eu creio em Deus, mais convicto eu fico, mais fortalecido fica a minha fé. Quanto mais eu creio em Deus, mais eu fico inabalável na minha fé. Quanto mais eu creio em Deus, mais certeza eu tenho da salvação da minha alma. Quanto mais eu creio em Deus, independente da luta, do problema, da provação, da tribulação, da perseguição, das adversidades da vida que eu enfrento, e eu tenho certeza de que a minha vida está nas mãos de Deus, e eu tenho certeza de que Deus vai me dar vitória, eu tenho certeza de que Deus vai me ajudar. Porque o crer me traz esta confiança, me traz essa convicção. Mas o acreditar, na hora da aprovação, na hora da dificuldade, vai me levar à dúvida: será que Deus está comigo? Deus me abandonou, Deus não se importa comigo, Deus está abençoando outra pessoa e não me abençoa, Deus está fazendo acepção, Deus não se importa comigo, porque essa pessoa, ela acredita em Deus, mas ela não crê em Deus.
Um exemplo disso é Jó. Jó, ele cria em Deus. E o crer em Deus fez com que Jó tivesse uma fé inabalável. Passou por perdas dos filhos materiais, perdas na sua saúde, mas ele permaneceu firme, porque ele tinha fé. Mas a esposa, o que ela fez quando, diante de todo o sofrimento, diante de toda a calamidade, qual foi a reação, qual foi a atitude da esposa de Jó? Amaldiçoa a Deus e morre. Então a esposa de Jó, ela acreditava em Deus, enquanto que Jó, ele cria em Deus. Então quando você crê em Deus, o crer produz em você uma fé autêntica, uma fé verdadeira, uma fé genuína. Mas o acreditar em Deus apenas leva a uma crença, de tal forma que na hora do momento mais difícil da sua vida, você peca contra Deus, você se revolta contra Deus. Uma pessoa que verdadeiramente crê em Deus, em Jesus, ela toma uma decisão firme em relação a Jesus e em relação à vida cristã. A pessoa que apenas acredita, ela fica em cima do muro. Ela não toma uma decisão em relação ao se entregar por inteiro a Jesus. Ela não consegue obedecer a palavra de Deus. Sabe aquela pessoa que fica em cima do muro? Eu acredito em Deus, eu acredito em Jesus, mas eu não quero tomar uma decisão porque fica em cima do muro. Mas uma pessoa, quando ela ouve a palavra de Deus e ela crê, ela toma uma decisão. Ela se entrega 100% a Jesus. Mas a pessoa que apenas acredita, é uma crença, ela fica assim, balançada. Ela entrega da vida dela apenas 10%, 20%, mas ela não se entrega totalmente. Ela tem dúvidas, ela tem receio. Quem verdadeiramente crê, nunca se desvia da fé, nunca retrocede na vida cristã e jamais abandona Jesus. Agora, quem apenas acredita, por pouca coisa abandona Jesus, se afasta da igreja e volta para a velha vida. Quem crê busca a Deus movido por amor e gratidão, mas quem somente acredita busca a Deus movido por interesse de ser ajudado e abençoado por Deus. Então existe a diferença de crer e acreditar. Que nós possamos hoje fazer esta avaliação: eu creio ou eu apenas acredito? Eu tenho fé genuína ou eu tenho apenas uma crença em Deus, em Jesus? Porque a pessoa que crê, ela tem uma fé firme. Ela passa pelo sovaco da cobra, suporta e vence. Mas a pessoa que apenas acredita, tem a crença, quando passa pelo sovaco da cobra, desiste, retrocede, abandona. É verdade ou não é? Quando uma pessoa, ela ouve a palavra de Deus e ela se converte, e ela crê, e é produzido no coração dela uma fé viva, ela enfrenta a luta. Eu enfrentei na minha casa. Eu acreditava em Deus, acreditava em Jesus, acreditava no Espírito Santo, eu acreditava na religião do qual eu nasci, na tradição religiosa. Todo ano eu ia para Iguape e subia as escadas de Nosso Senhor Bom Jesus de Iguape de joelho, e subia lá no Monte do Cristo a acender vela. Eu acreditava, mas quando eu ouvi a palavra de Deus, porque a fé verdadeira, ela vem pelo ouvir e ouvir da palavra de Deus. Quando a palavra entrou nos meus ouvidos e eu criei na palavra, essa palavra gerou uma fé viva no meu coração. A primeira coisa que eu enfrentei foi a luta na minha casa, com minha mãe. A minha mãe, ela acreditava, ela era apegada numa tradição religiosa, e ela não entendia. Ela falava: você mudou de religião. Eu falei: mãe, não mudei de religião, mudei de vida. E foi uma luta na minha casa com a minha família. Agora, se eu apenas acreditasse na primeira luta na minha casa com a minha família, eu ia desistir. A minha mãe ficou uma semana sem conversar comigo, sem lavar minha roupa. Eu tinha que lavar minha roupa debaixo do chuveiro, gastava mais energia ainda, mais força e água. Até um dia que eu cheguei para minha mãe e falei: mãe, a senhora quer que eu jogue esta Bíblia fora e eu volte na vida que eu era antes? Quando eu saía antes, a senhora ficava preocupada, porque não sabia onde eu ia. Eu voltava muitas vezes bêbado, brigava com um poste na rua. Verdade, irmãos, uma vez eu levei uma surra de um poste.
Saímos com meus amigos, nós bebemos, e na hora eu fiquei ruim. E os meus amigos me deixaram na rua. Não me levaram para minha casa. Eu fui para minha casa caindo. Não virar a esquina para ir na minha casa, o poste me encarou, eu enfrentei o poste. E eu apanhei do poste. Ficou um talo aqui na minha testa. A camisa nova que eu tinha comprado, saí pela primeira vez, a camisa rasgou tudo. E fui embora ruim. Cheguei em casa, graças à misericórdia de Deus. E daí tinha a Rose, que era uma amiga nossa, ela morava na esquina. E a Rose falou, meu Deus, sangue aqui, o que aconteceu? E a Rose, tão curiosa que ela era, ela foi seguindo o sangue. Chegou até no portão de casa. Ela bateu e ela falou, Dona Olímpia, o que aconteceu? Minha mãe falou, não sei, o quê? Olha, tem um sangue desde a esquina da minha casa, veio até o portão da senhora e entrou aqui dentro. A minha mãe foi no quarto lá, estava arrebentada na cama. Camisa cheia de sangue, o rosto cheio de sangue, a cama suja. Eu falei, mãe, então só quer que eu volte naquela vida que eu era antes? Eu não mudei de religião, eu mudei de vida. Você está entendendo? Então muitas vezes a pessoa, quando ela ouve a palavra de Deus, é despertado nela o acreditar. Mas ela não pode permanecer no acreditar, ela tem que partir para o crer. Porque o crer gera uma fé viva. O crer gera uma fé que não faz você desistir. O marido abandonou você, mas você não abandona Jesus. O namorado largou de você, mas você não larga de Jesus. Antes de me converter, eu gostava de uma menina. Gente do céu, puxava um caminhão pela menina. Eu gostava mesmo da menina. Eu queria namorar a menina. E a menina fazia aquela, frescurinha. Pedi ela em namoro, nada. Eu tinha moto, eu ia, vamos passear de moto. Ela, nossa, me gelava, dava aquele gelo. Quando eu me converti, quando eu entreguei minha vida para Jesus, no dia do meu batismo, a miserável foi atrás de mim. E ela falou assim, viu, eu quero namorar com você, vamos namorar? Eu falei, agora não dá. Agora, hoje é dia do meu batismo, entreguei minha vida para Jesus e agora, glória a Deus, aleluia. E da igreja encontrei a Delminha, olha só, que bênção. Imagine se eu falar, nossa, eu fico com você, deixa o batismo de lado, deixa Jesus de lado e eu quero você. Ixi, eu estava na roça até hoje. Está perdido. Você está entendendo? Então muitas vezes, irmãos, o acreditar leva você a desistir fácil das coisas de Deus. Mas o crer não. O crer leva você a ter uma firmeza na sua fé. A segunda verdade que nós aprendemos sobre a importância do crer, no coração de quem crê, não há lugar para dúvida. Diga assim, no coração de quem crê, não há lugar para dúvida. João capítulo 20, verso 25 e 27. Vamos abrir lá? Qual que é o primeiro ponto desse sermão mesmo? O crer produz fé, o acreditar gera crença. E o segundo ponto desse sermão é no coração de quem crê, não há lugar para dúvida. Evangelho de João, capítulo 25 e 27. Disse Tomé, se eu não ver as marcas dos pregos nas suas mãos, não colocar o dedo onde estavam os pregos, e não puser a minha mão no seu lado, não crerei. Agora versículo 27. Disse Jesus a Tomé, coloca o dedo aqui, veja as minhas mãos, estenda a mão e coloca ao meu lado, pare de duvidar e creia. Ouça bem, irmãos, quem apenas acredita ao acontecer algo ruim, essa pessoa deixa de acreditar. Mas quem crê, mesmo que algo ruim aconteça, essa pessoa continua firme na sua fé. Você está entendendo? Então Tomé aqui aconteceu algo o quê? Mataram Jesus, Jesus foi levado no sepulcro. E Tomé falou, ó, eu não creio. Eu só creio se eu ver. Então uma pessoa que simplesmente acredita, ela tem que ver para quê? Muitos que se dizem cristãos têm dúvidas a respeito de Deus, têm dúvidas a respeito de Jesus, têm dúvidas a respeito do Espírito Santo. Pessoas que se dizem cristãos. Será que Deus existe mesmo? Será que Jesus morreu na cruz mesmo? Será que Ele ressuscitou? Será que o Espírito Santo existe? Eu acredito em Deus, acredito em Jesus, mas eu não acredito na Bíblia.
Você já ouviu pessoas falarem assim? Porque ela acredita, mas ela não crê. E tem pessoas, irmãos, que elas dizem ser cristãos, mas elas não acreditam no inferno. Elas não acreditam na salvação da sua alma. Elas não acreditam na vida eterna. Ah, morreu, acabou. Morreu, acabou. Isso por quê? Porque a vida cristã deles é baseada no acreditar, no sentido de crença, e não crer e ter fé verdadeira. Então, se você tem dúvida, de vez em quando você fala assim, mas será que a Bíblia é a palavra de Deus mesmo? Mas a Bíblia foi escrita por homens. O papel aceita qualquer coisa. Então você não crê. O que está no seu coração é apenas uma crença. Você acredita, mas não crê. Então você precisa sair dessa esfera do acreditar de crença e passar para a esfera do crer. Porque só o crer vai gerar fé. Só o crer vai levar você a alcançar a vida eterna. Só o crer vai levar você a alcançar perdão dos seus pecados. Só o crer vai levar você a ter relacionamento e intimidade com Deus e com Jesus. Se você está na esfera do acreditar, na crença, você não consegue ter intimidade com Deus e sentir a presença de Jesus. Tem pessoas muitas vezes que elas dizem ser cristãs, mas elas falam assim, puxa, eu nunca senti a presença de Deus. Então alguma coisa está errada. Eu vou na igreja e eu vejo aquele irmão, aquela irmã lá se derramando, chorando. E eu não sinto nada disso. Então, porque você está apenas na esfera do acreditar, da crença. Você ainda não chegou na esfera do crer, do ter fé. Porque o que agrada a Deus não é a crença. O que agrada a Deus é a fé. Você está entendendo? Porque em Hebreus 11:1, o que diz lá? Sem fé é impossível agradar a Deus. Então a fé, ela é fruto do crer. Então preste bem atenção. Quem apenas acredita não tem certeza da sua salvação. Eu vou repetir mais uma vez. Quem apenas acredita não tem certeza da sua salvação. Eu pergunto para você, se a morte bater na porta da tua vida hoje e falar, vim te buscar, você fala assim, glória a Deus, vou passar pela porta da morte e vou na eternidade com Jesus. Ou você fica assim, ai meu Deus, eu tenho medo da morte, eu tenho medo de morrer, eu tenho medo de morrer, eu tenho medo de morrer. Então você apenas acredita, você não crê. Porque quem crê tem uma fé e uma convicção. Se eu morrer, passar pela porta da morte, estarei com o Senhor. O que o apóstolo Paulo falou? Morrer para mim é ganho, é lucro. Morrer para mim é ganho, quer dizer, eu não tenho medo da morte. Então se você, meu irmão e minha irmã, tem medo da morte, você acredita, é uma crença que você tem, mas não é um crer, não é uma fé verdadeira. Porque o cristão que crê, que tem uma fé viva e verdadeira, ele não tem medo da morte, ele sabe que a morte é uma realidade. Agora tem muitas pessoas que dizem ser cristãos, mas amam mais o mundo do que a Deus, do que o reino de Deus. Está entendendo, irmãos? Então quem verdadeiramente crê, confia plenamente em Deus, confia plenamente em Jesus, confia plenamente na palavra de Deus, crê que a Bíblia é a palavra de Deus. Tem muitas pessoas hoje que professam ser cristãos, mas não crê na Bíblia. Não crê na Bíblia, não crê na Bíblia como palavra de Deus. Então quem apenas acredita, vive cheio de dúvida. Não tem relacionamento e intimidade com Deus. Não consegue orar, por quê? Porque a crença, o acreditar, não leva a ter intimidade com Deus. Só o crer, só a fé que nos leva a ter intimidade com Deus. Então se você não consegue orar para você é algo enfadonho, orar para você é algo que não te traz prazer, então eu sinto dizer que você não crê, você não tem fé. Você tem crença e você acredita, mas crer e fé não. Porque a oração é relacionamento, é diálogo, é comunhão, é intimidade com Deus. Se eu amo a Deus, eu gosto de ter intimidade, relacionamento com Deus. Eu gosto de sentir a presença de Deus. Na minha devocional, eu apresento às pessoas, as necessidades das pessoas, eu oro pelas pessoas, e daí eu sento e falo, Senhor, agora eu quero sentir a Tua presença, eu quero ser abraçado pelo Senhor, eu quero neste momento ter intimidade com o Senhor, me abraça, Senhor. E é gostoso.
Mas tem dia que Deus fala diretamente conosco, que Deus nos abraça. E a gente sente a presença de Deus. Então, se você não tem prazer na oração, nunca teve intimidade com Deus, então você precisa sair dessa esfera. Essa esfera não vai levar você à salvação, não vai levar você à vida eterna. Amém? Vamos lá. Terceira verdade que nós aprendemos sobre a importância de crer. Quem crê em Jesus, como diz as Escrituras, recebe o Espírito Santo. Abra lá em João capítulo 7, versículo 38 e 39. Todos acharam? Me acompanha aí, por gentileza. Evangelho de João, capítulo 7, versículo 38 e 39. Jesus diz assim: quem crê em mim, como diz o quê? As Escrituras, do seu interior fluirão rios de água viva. E isto ele dizia com respeito ao Espírito Santo, que havia de receber os que nele crescem. Olha o que Jesus diz: quem crê em mim, como diz as Escrituras, do seu interior fluirão rios de água viva. Isto ele dizia com respeito ao Espírito Santo, que havia de receber os que nele crescem. Infelizmente, há muitas pessoas, irmãos, dentro das igrejas, que não acreditam que a Bíblia é a palavra de Deus. A Bíblia não contém a palavra de Deus, ela é a palavra de Deus. E Jesus ele foi enfático em dizer que quem crê nele, como diz as Escrituras, recebe o Espírito Santo. Preste bem atenção, ouça bem. Não tem como crer em Jesus da maneira correta se a pessoa não crer que a Bíblia é a palavra de Deus. É a Bíblia que nos ensina sobre quem é Jesus, é a Bíblia que nos ensina o porquê que ele veio ao mundo, é a Bíblia que nos ensina que Jesus ele se fez homem, o divino se fez humano, para que pudesse levar nós humanos a termos relacionamento com o Deus divino. É a Bíblia que nos ensina por que Jesus morreu na cruz. É a Bíblia que nos ensina que Jesus Cristo ele ressuscitou dentre os mortos com poder e glória. É a Bíblia que nos ensina os princípios de Jesus. É na Bíblia que estão os ensinamentos de Jesus. Então, se uma pessoa diz que ela crê em Deus, crê em Jesus, crê no Espírito Santo e não crê na Bíblia, então alguma coisa está errada, porque a Bíblia ela é a regra de fé. Certa vez alguém disse assim para mim: mas você vai tudo pela Bíblia. Eu falei: mas a Bíblia é a nossa regra de fé. Foi uma parente minha que disse, ela era, e até hoje é, carismática, e ela entrou num debate comigo acerca de Maria. E eu falei: não, eu respeito Maria, creio que Maria foi crente em Deus, foi uma mulher que Deus escolheu. Se ela não fosse crente, Deus não escolheria ela. Mas eu não creio que Maria foi assunta ao céu, que ela é advogada, mediadora, foi coroada pelos anjos, porque não está escrito na Bíblia. Se a Bíblia falasse que Maria foi assunta ao céu, coroada pelos anjos, é advogada, é mediadora, com certeza eu ia crer. Eu amo Maria, respeito Maria, mas eu não creio que Maria é advogada, porque a Bíblia diz que Jesus é advogado. Eu não creio que Maria é mediadora, porque a Bíblia diz que há um único só mediador entre Deus e os homens, que é Jesus Cristo. Eu não creio que Maria foi assunta ao céu e coroada pelos anjos, porque não diz, mas a Bíblia diz que Jesus foi assunto aos céus, coroado pelos anjos. Você está entendendo? Então, se eu crer em qualquer coisa, se eu acreditar em qualquer coisa que não tem fundamento na palavra de Deus, estou arriscando perder a salvação da minha alma. Porque a palavra de Deus é ela que nos direciona em quem colocar a nossa fé. É ela que nos leva a uma fé verdadeira. Porque a Bíblia diz que a fé vem pelo ouvir. Ouvir o quê? A palavra de Deus. A fé não vem por ouvir tradições religiosas. A fé não vem pelo ouvir encíclicas papais. A fé não vem por ouvir o Deus conosco. A fé não vem por ouvir através de livros. A fé vem pelo ouvir da palavra de Deus. A crença vem por ouvir qualquer coisa. Porque a pessoa ouviu, ela vai acreditar, é uma crença. Mas só ouvir a palavra de Deus é que vai nos levar a crer em Jesus, o Jesus que a Bíblia ensina. Se alguém não crer em Jesus como diz as Escrituras, essa pessoa não recebe o Espírito Santo na sua vida. Eu vou repetir mais uma vez: se uma pessoa
não crer em Jesus, como diz as Escrituras, essa pessoa não recebe o Espírito Santo na sua vida. Tem muitas pessoas dentro das igrejas que acreditam em Deus, acreditam em Jesus, acreditam no Espírito Santo, mas têm dúvida acerca da Bíblia, não acreditam que a Bíblia é a palavra de Deus, então estão dentro das igrejas, mas não têm o Espírito Santo na sua vida. Pastor, você está falando heresia. Não estou falando heresia. Quando a gente diz que dentro de uma igreja existe convertido e convencido, o que nós queremos dizer? O convertido é aquele que leva a Deus a sério. O convertido é aquele que tem temor. O convertido é aquele que tem compromisso. O convertido é aquele que busca ter intimidade. O convertido leva as coisas de Deus a sério. O convencido não. Ele se convenceu, ele gosta do ambiente, ele acredita em Deus, acredita em Jesus, acredita no Espírito Santo, mas não tem mudança de vida. Dentro das quatro paredes do templo, ele é, podemos dizer, evangélico. Saiu fora, perde a sua identidade, esquece de quem é, fala besteira, fala palavrão, mexe com a mulher dos outros, está no meio da rodinha dos amigos, fala mais palavrão do que, né? A pessoa fala, nossa, você é crente? Uxe, rapaz do céu, olha se o seu pastor escuta você falando isso. Ah, meu pastor não está aqui. Não é verdade? Perde a identidade de quem ele é. Quantos jovens que quando vão para a faculdade, eles se tornam descrentes nas coisas de Deus, se tornam militante do aborto, militante da maconha. Por quê? Porque foi para a faculdade, acreditava em Deus, acreditava em Jesus. Quando sai da faculdade, sai um ateu, não acredita mais em Deus, não acredita mais na Bíblia. Por quê? Porque os professores conseguiram fazer uma lavagem cerebral. Ele apenas acreditava. Mas quando ele crê e tem uma fé viva, ele vai na faculdade, passa a faculdade, 4, 5 anos de faculdade, e sai de lá crente, sai de lá firme na fé, sai de lá convicto. Pode o professor falar, ele pode até debater com o professor, mas fica firme na fé. É verdade ou não é? Qual a obra do Espírito Santo na nossa vida, irmãos? Convence do pecado, da justiça e do juízo, guia na verdade. Se a pessoa, ela frequenta uma igreja, foi até batizada, mas ela apenas acredita, ficou na esfera do acreditar, da crença, ela escuta qualquer coisa que é mentira, ela crê. Ela ouve um testemunho de Jeová falar, nossa, é verdade isso? Um adventista fala, você precisa guardar o sábado. Ah, eu preciso guardar o sábado. É mesmo, é verdade, tem que guardar o sábado. O Espírito Santo é que nos guia da verdade. É o Espírito Santo, irmãos, que nos concede o fruto do amor, da alegria, da paz, da paciência, da retidão, da bondade, da fidelidade, da mansidão, do domínio próprio. É Ele que nos concede isso. Agora a pessoa não ama, não sente alegria, não tem paz, não tem paciência, não é reta nos seus negócios, não exerce a bondade, não é fiel, não tem mansidão, não tem domínio próprio. Onde está o Espírito Santo na vida dessa pessoa? Você já viu aquelas pessoas falarem, eu sou boa, mas não mexe comigo, eu desço do salto. E o Espírito Santo na sua vida? O Espírito Santo não te deixa descer do salto. O Espírito Santo fala, calma filhinha, dá vontade de te xingar, dá, mas não faça isso não. Dá vontade de fazer a pessoa, olha para o céu e dá uma de baixo para cima, de quebrar os dentes de baixo, dá, mas não faça isso não. Não é verdade? É o Espírito Santo que guia, é o Espírito Santo que nos consola. É o Espírito Santo, irmãos, que nos ajuda em nossa fraqueza. É Ele que nos dá poder e autoridade para testemunhar de Jesus. Se você tem o Espírito Santo, você vai, Espírito Santo, dá-me coragem, dá-me graça, vou fazer o que o Senhor mandou fazer e deixa o resultado para o Senhor. Vai e faz. Você está entendendo? O Espírito Santo, irmãos, é Ele que realiza o novo nascimento. É o Espírito Santo, irmãos, que vai nos levar na nossa redenção. Sem o Espírito Santo, a pessoa ela não consegue vencer a tentação, não consegue vencer o pecado, não consegue vencer o vício, não consegue vencer o desejo da carne, não consegue vencer o mundo, não consegue vencer o diabo, não consegue vencer as lutas e os problemas que sobrevêm sobre ela. É triste dizer, mas muitas pessoas que frequentam igrejas não têm o Espírito Santo em suas vidas. São religiosas, são devotas, mas por não ter o Espírito Santo, não conseguem exercer a fé em obediência, não conseguem praticar os ensinamentos de Jesus, não conseguem viver uma vida cristã de maneira prática. E por quê? Muitas pessoas estão fracas espiritualmente,
e não consegue se firmar na vida cristã? Por que muitas pessoas se decepcionam com Deus diante das crises, das calamidades, das adversidades em sua vida? Por que muitos têm dúvida e não se decidem por Jesus? Porque muitas pessoas estacionam na sua vida cristã e não desenvolvem na fé e no crescimento espiritual? A resposta é simples. Tais pessoas, quando ouviram a palavra de Deus e de Jesus, foram despertadas no acreditar, mas não evoluíram para chegar ao estágio do crer. Agora eu pergunto e gostaria que você respondesse para você mesmo. Você está no estágio do acreditar, que é uma crença, ou você está na esfera do crer, ter uma fé firme, uma fé convicta? Quem é você? Uma pessoa que só acredita que a vida cristã para você é uma crença? Ou você crê, tem uma fé viva no seu coração? Uma fé firme, uma fé inabalável, uma fé que te dá segurança, uma fé que te dá confiança, uma fé que te dá certeza, uma fé que te dá convicção de que você tem o Espírito Santo na sua vida, de que você, se morrer hoje, você tem a salvação da sua alma. Somente o crer produz a fé verdadeira, gera confiança. Quando alguém estaciona somente na esfera do acreditar, esta pessoa, irmãos, torna-se religiosa, que leva uma vida cristã infrutífera, monótona, vazia e sem sentido. Se a vida cristã para você é infrutífera, é monótona, é vazia e sem sentido, é porque você está apenas na esfera do acreditar. A vida cristã para você está sendo uma crença. Você precisa sair dessa esfera. Agora você pergunta para mim, pastor Carlos, através dessa palavra, através desse sermão, através desse estudo, hoje eu pude entender o porquê que eu não sinto a presença de Deus, o porquê que a vida cristã para mim é vazia, é monótona, é sem sentido, o porquê que eu não consigo orar, o porquê que eu não tomo uma decisão completa por Jesus, o porquê que a minha vida cristã é essa vida cristã desse jeito. O que eu faço para mim sair desse estágio de simplesmente acreditar e passar a crer, ter experiência de fé, experiência de poder de Deus na minha vida, experiência do Espírito Santo agir em mim, por mim, através de mim? O que eu faço? É fácil. É só hoje você dizer: Senhor, eu quero sair desse estado de acreditar e eu quero começar a crer. Mas o crer e esta fé, ela vem pelo ouvir da palavra de Deus. Vir na igreja apenas no domingo e ouvir a mensagem não basta. Não é a mensagem que vai alicerçar a sua fé. É o discipulado, é o estudo, é o aprender da palavra para você praticar na sua vida. Então você precisa deixar de ouvir muitas besteiras e começar a ouvir mais a palavra de Deus. Ah, mas eu leio a Bíblia e não entendo. A partir do momento que o Espírito Santo estiver na sua vida, quando você ler a Bíblia, o Espírito Santo vai abrir os seus olhos espirituais, o Espírito Santo vai abrir a sua mente e você vai começar a ter entendimento da palavra. Porque é o Espírito Santo que ilumina a nossa mente, o nosso entendimento da palavra. Sem o Espírito Santo, irmãos, é a mesma coisa que você ler a Bíblia no escuro. Você não vai entender nada. Você já ouviu pessoas falar assim: eu leio a Bíblia e não entendo nada. Sem o Espírito Santo você não vai entender nada mesmo. Mas com o Espírito Santo, quando você abrir a Bíblia e falar: Espírito Santo, eu quero entender a palavra de Deus, ilumina a minha mente, o Espírito Santo vai como acender uma lâmpada e você vai ler e vai entender. Ah, mas eu não consigo orar, eu dobro o meu joelho para orar e eu não tenho palavras para orar. Orar é conversar com Deus. Você não fica 1 hora, 2 horas conversando com a sua amiga, com alguém que você gosta de conversar? Mesma coisa Deus. Não consegue dobrar o teu joelho? Senta e fala: Deus, vem aqui, Pai, senta aqui do meu lado, Pai. E começa a conversar. Não precisa. Tem gente que acha que para falar com Deus você precisa mudar. Senhor meu Deus, Deus do universo, soberano, Rei da glória. Não. Fala: Pai, senta aqui do meu lado, Pai. Eu quero conversar com o Senhor. O meu dia hoje no trabalho lá, nossa, não foi legal não. Fiquei irritado lá no trabalho, Pai.
Estou desabafando para o Senhor agora. Estou contando os meus problemas para o Senhor agora. Eu preciso que o Senhor tira isso do meu coração, né? Traz um alívio, traz a paz, né? Passei o dia tão sobrecarregado hoje, Pai. Tira isso de mim, me ajuda aqui, Pai. É intimidade, é comunhão. Pega a Bíblia e comece a ler a Bíblia. Eu incentivo você a pegar a Bíblia e ler a Bíblia na Bíblia mesmo. Porque no celular, muitas vezes você está lendo ali a Bíblia no celular, e daí tem aquele toque né, de receber uma mensagem. E tem celular que ele aparece assim, mais ou menos a mensagem, e daí você quer ver quem é. Ou você está lendo a Bíblia no celular e alguém toca ali, né, uma ligação, você para de ler a Bíblia e vai atender. Então pega a Bíblia, porque a Bíblia dá para você fazer o que? Você pega uma caneta, pega um lápis, tem um lápis de cor, você leu, aquele texto falou com você, chamou sua atenção, você vai ali e sublinha. Você vai ali e anota. Você pega um lápis de cor, aquele amarelo, eu gosto de fazer isso. Se um versículo que eu li, 3 coisas me chamou a atenção nesse versículo, eu já anoto. E de um versículo, eu consigo Deus falar comigo sobre 3 verdades, 3 princípios, 3 ensinamentos. De um versículo eu tiro. Ah, mas o senhor é pastor? Não, eu sou que nem você. Como arroz, feijão e durmo também. Ah, mas o senhor tem conhecimento, o senhor fez teologia. E aí? Você não consegue ler? Você não sabe ler? Ah, eu tenho dificuldade no ler, pastor, porque eu não entendo nada. Faz um cursinho. Sabe por que tem gente que muitas vezes ela lê e não entende nada? Porque ela não respeita a vírgula, ela não respeita a pontuação. A interrogação é você terminar como se fosse uma pergunta. Certo? A interrogação é uma pergunta. Agora, se você não respeita a interrogação, você vai direto. Você não entende que é pergunta. Faz então um cursinho. Gente, na internet tem tudo. A internet me ensina porque serve o ponto final. Me ensina porque tem ponto e vírgula. Você vai aprender a ler. Certo? Leia devagar, entendendo o que você está lendo. Leia ouvindo o que você está lendo. Leia entendendo, respeita a vírgula. E você vai ver que o Espírito Santo vai abrir a sua mente, seu entendimento, e você vai aprender mais da palavra de Deus. Amém? Conclusão, irmãos. Crer e acreditar parecem ser a mesma, mas não são. Dentro da exégese bíblica, não são iguais. Como nós vimos, para nós encerrarmos, no grego o verbo crer é aceitar como verdade, é confiar plenamente, é ter certeza e convicção, é compreender sem ter nenhuma dúvida, é exercer a fé em obediência. Se uma pessoa é despertada no acreditar em Deus, em Jesus e na Bíblia como palavra de Deus, e essa pessoa ela precisa evoluir até chegar na esfera do crer. Somente o crer produz uma fé viva e verdadeira. Diga assim: somente o crer produz uma fé viva e verdadeira. Somente o crer gera transformação, libertação, salvação, mudança de vida. O acreditar leva a duvidar, a questionar, a rejeitar quando enfrenta problemas. Acreditar é uma crença. Eu não quero viver uma vida cristã baseada na crença. Eu quero viver uma vida cristã fundamentada no crer, porque o crer gera fé. E eu quero ter uma fé viva no meu coração. Amém. Vamos colocar em pé nesse momento. Só você sabe se você está sendo uma pessoa que somente acredita, que está na esfera da crença, ou se você verdadeiramente crê, tem fé viva. Que o Espírito Santo, através desta palavra, irmãos, possa levar você a refletir sobre a importância de verdadeiramente crer. Se você está sendo uma pessoa que estacionou na religiosidade, na esfera do apenas acreditar, hoje volta para a tua casa e creia. Fortaleça a sua fé. Deixe de ouvir mais coisas do mundo. Quanto mais você ouve coisas do mundo, mais o mundo você traz para dentro de você.
Quanto mais você ouve as coisas de Deus, você vai trazer mais Deus para dentro de você. Pare de ficar ouvindo essas músicas que são sofrência. Aí eu gosto da sofrência, e por isso que está desse jeito. Qualquer coisinha está sofrendo aí. Vamos falar com Deus. Pai, eu compartilhei o ensino da Tua Palavra sobre a importância do crer. Hoje nós pudemos ver que existe uma diferença entre crer e acreditar. O crer produz fé, o acreditar gera apenas uma crença. E somente o crer, Senhor, traz salvação, somente o crer nos leva a receber o Teu Espírito Santo, somente o crer é que nos leva, Senhor, à mudança de vida. Somente o crer traz convicção em nossos corações. Então, nesta noite, Pai, neste momento, esclarece melhor esta palavra no coração do Teu filho e da Tua filha. Que eles possam ouvir mais a Tua palavra, estudar mais a Tua palavra. Porque há tantas pessoas, meu Pai, que estão tomadas pela dúvida. E por causa da dúvida estão sendo enganadas por seitas e heresias, por falsos profetas. Estão dando crédito, Senhor Deus, àquilo que eles ouvem na internet, em vídeos. Pregadores que estão falando que a Bíblia não é a Tua palavra. Pregadores, ó Deus, que estão levando as pessoas a duvidar, a rejeitar as verdades da Tua palavra. Guarda, Senhor, os nossos corações. Amém. Guarda o coração, a mente de cada um dos Teus filhos que ouviram a Tua palavra. Amém. Se tem pessoas que ouviram a Tua palavra hoje, Pai, não têm certeza da salvação da sua alma, elas precisam sair da esfera do acreditar e começar a crer. Amém. Se tem pessoas aqui, Pai, que não são salvas, têm ouvido a Tua palavra, têm ouvido a Tua palavra, têm ouvido a Tua palavra, mas ainda até agora não se decidiram, não se converteram, que hoje possam tomar uma atitude de se converter, que hoje possam tomar uma atitude, porque o Senhor disse: quem crer e for batizado será salvo, quem não crer será condenado. O Senhor disse: Pai, quem crer em Cristo tem a vida eterna, quem não crer não terá vida eterna. Então ajuda-nos, Senhor, mediante a Tua palavra, a crer. Muito obrigado, ó Deus, em nome de Jesus Cristo, amém.